Luís Corredora, escritor, saloio de Perpinheiro, lançou um novo livro, O Segredo de Wuhan. O Paulo Rodrigues foi à Feira do Livro assistir ao lançamento. Eis aqui o Paulo Rodrigues ao lado do escritor Luís Corredora. E depois assistiu e gravou o que vem a seguir. Realmente esta pandemia separar-nos um pouco para pensar, foi o que me aconteceu, de vez em quando também paro para pensar. Tem acontecido muita coisa e muito estranha também, passa a redundância, nestes últimos tempos, nomeadamente praticamente desde há 2 anos para cá. Só se fala da Covid, e muita coisa tem ficado esquecida ou tem ficado obnubilada por causa da Covid. Até há pouco tempo, praticamente 90% ou 80% de um telejornal era só Covid-19 e as consequências e etc e tal. E as notícias que se calhar realmente interessavam eram notícias com muito rodapé, literalmente. Coisas como, por exemplo, o negócio das barragens de Trás-os-Montes, em que nós, Estado, ficamos a perder mais de 100 e tal milhões de euros, e isso praticamente não foi debatido a sério, entre outras coisas. Eu aqui, no caso do Segredo do Wuhan, agarro num plano maquiavélico do Sr. Mao Tse-tung, que era, aliás, não era mentira nenhuma. O Mao tinha a ambição de conquistar, de ser o grande líder mundial. Não foi por acaso que ele se malquistou com o Stalin, inclusive com o Stalin e depois com o Khrushchev. Inclusive chegaram a haver batalhas, só que não foram divulgadas por causa da censura e do muro de Berlim, da muralha de ferro, mas inclusive chegaram a haver batalhas a sério, literalmente de tanques de guerra na fronteira sino-russa, no leste, na parte da Sibéria, no leste da antiga União Soviética. E o Mao tinha esse plano, que era tornar-se o grande líder comunista a nível mundial. Só que naquele tempo não dispunha dos meios científicos ou laboratoriais capazes para o fazer. Mas o plano não ficou esquecido. E, se vocês repararem, a China sempre teve uma relação, ou seja, sempre deixou que Hong Kong, depois também Macau, se tornassem as chamadas zonas económicas especiais da China. Porquê? Porque a China era fundamentalmente, se calhar são eles, a China era fundamentalmente uma economia rural, uma economia, pode dizer mesmo, atrasada, e beneficiava bastante do facto de Hong Kong ser literalmente um porto franco, um porto aberto. Quando a China deixou de precisar de Hong Kong, da região económica especial, vejam o que é que aconteceu. Aliás, quando começaram a surgir os primeiros protestos pró-democracia em Hong Kong, quando a China tentou silenciar aqueles que se manifestavam, quando Hong Kong, vocês sabem disto, quando Hong Kong transitou da Inglaterra, do Reino Unido para a China, uma série nomeadamente um acordo em que as liberdades e garantias dos habitantes de Hong Kong tinham que ser mantidas, nomeadamente as liberdades de imprensa. E há cerca de 3 meses, o último jornal verdadeiramente livre de Hong Kong foi encerrado. E quando começaram a haver manifestações pró-democracia em Hong Kong, porque queriam manter os seus direitos, de repente aparece a Covid. E porquê que apareceu a Covid? Obviamente estou a especular, e vale o que vale. Porquê que apareceu a Covid? Porque o Qi não podia fazer o que fez há 31 anos em Tiananmen. Ele foi lançar os tanques e literalmente passou aquela gente a ferro. Aquele maluco, sozinho, que se pôs à frente de uma coluna de tanques, que depois foi passado a ferro mesmo. Mas aquele senhor que fez isso, esse homem realmente merecia uma estátua, a sério. Só que hoje é impossível fazer isso. Porquê? Mesmo que viesse um tanque contra mim, eu facilmente tirava uma selfie e punha no Facebook, ou no Twitter, ou o que seja. Podia ser passado a ferro, mas ao fim de 2 minutos toda a gente sabia o que é que tinha acontecido. Então o que é que Pequim fez? Usou um método mais subtil. Então vamos lançar a Covid-19 para calar esta gente. Isto, meus amigos, isto é especulativo. Não estou a dizer que foi isto que aconteceu. Mas não tomem isto para a verdade. Se calhar até foi. Mas não tomem isto como a verdade verdadeira, passa a redundância. E como eles viram que isto funcionou de tal maneira bem em Hong Kong, e de repente, que é certo, que os protestos pró-democracia em Hong Kong acabaram. Toda a gente teve que ficar enfiado em casa. E como aquilo funcionou tão bem em Hong Kong, olha, vamos usar isto no resto do mundo. E se vocês repararem, qual foi o único país do mundo que continuou a crescer economicamente? Quem foi o único país do mundo quem foi o país do mundo, aliás, o único país do mundo, que beneficiou com toda esta história da Covid-19? Não é preciso dizer o nome. E sendo ainda por cima o país que é o principal detentor das dívidas públicas, das principais dívidas públicas a nível mundial. E as economias ocidentais, nomeadamente as economias ocidentais, os seus líderes políticos,
face à gravidade da situação, ainda mais se endividaram, ou ainda mais endividaram os seus países, porque tiveram que ir buscar dinheiro onde havia dinheiro. E claro que os chineses o emprestaram, não deram, emprestaram. Então estamos completamente reféns, tornaram-se ainda mais reféns em termos económicos desse país de Pequim, da China. E basicamente é isso que está aqui relatado, ou seja, o plano que o Mao tinha engendrado há cerca de 100 anos, aproveitando a pneumónica. Na altura a pneumónica, não sei se vocês, muitos de vós sabeis, mas a pneumónica foi muito mais gravosa, muito mais grave do que a Covid-19, aliás. Não é preciso ser cientista ou especialista. De gripe sazonal morre normalmente mais gente de gripe sazonal do que morre da Covid-19. A pneumónica, o que é que foi a pneumónica? A pneumónica, só para ter uma ideia, cerca de metade da população mundial da época foi afetada. Estamos a falar de cerca de 500 milhões de pessoas. E terão morrido entre 50 a 100 milhões de pessoas. Eu, pessoalmente, tenho um dos meus bisavós que perdeu 3 irmãos. Por isso, vejam bem. Até o rei de Espanha... já agora, porque é que se chamava espanhol? Espanha, neste caso, nem Espanha, nem o meu vento, nem o meu casamento, mas a Espanha, neste caso, não tinha culpa nenhuma do cartório e levou com as culpas todas. Porquê? Porque como a Espanha não tinha entrado na Primeira Guerra Mundial, não havia censura na imprensa. E então, Espanha, os jornais espanhóis relatavam o que é que se passava. E diziam, olha, o rei apanhou a gripe. O próprio rei, o Afonso XIII, o pai do Juan Carlos, o avô do Juan Carlos, também apanhou e teve mais para lá do que para cá e conseguiu escapar-se miraculosamente. E então ficou pouco conhecido como a gripe espanhola, porque era o único país onde se falava dessa doença, abertamente. E como apareceu, desapareceu. Como apareceu, desapareceu de repente. Eu não sei se a Covid vai ser assim também. Para isso vocês vão ter que ler aqui o meu segredo, e ficar a par deste meu segredo. Deu-me um gosto tremendo fazer isto, quer dizer, aliás, depois o João, como já me conhece, eu tive que tirar cerca de 100 páginas. Depois as conversas são como as cerejas e eu começo a falar de uma coisa e às tantas não saio do mesmo tema, mas acho que são coisas importantes de serem relatadas, faladas ou escritas. E só que o João disse, Paulo, isto desculpa lá, mas isto não pode ser, tenta ser mais comedido. E para mim é um bocado difícil, mas eu esforcei-me, lá está. O primeiro livro, o Malta, o Não Código Porto Grau, o original são 1200 páginas, o que foi publicado é literalmente a segunda parte, são cerca de 600 páginas. Presentemente temos a sequela, ou seja, as primeiras 600, não, temos a prequela, as primeiras 600, temos o que foi editado, e já a sequela, que são mais 600, estão dentro de uma gaveta, à espera de um dia destes serem editados. Vamos ver. Por isso, espero que me leiam, e acima de tudo que se interroguem, porque quando eu escrevo é para que vocês fiquem também a par da situação e façam as vossas próprias perguntas, que vão à procura, que saiam, ou seja, e penso mais uma vez por esta linguagem vernacular mais coloquial, que saiam do rebanho, que se deixem, que acabem de, ou seja, não vão em carneirada, como se diz em bom português. Procurem, interroguem, vejam bem as coisas. Se calhar se todos fizermos um bocadinho isso, hoje provavelmente este país seria diferente, tanto em termos económicos como políticos e sociais. Acima de tudo, é isso que eu vos peço. Vão atrás da verdade.